Fala galera, estamos de volta aí para falar mais sobre vetores e hoje eu vou trazer esse assunto aqui, ó, combinação e dependência linear. Esse é um assunto delicado aí no estudo de vetores, muita gente tem dificuldade e é normal, um assunto difícil. Posso pular esse assunto e entender o restante? Pode, sem problema. É importante saber? É pré-requisito? Muitas vezes não, mas vamos lá. Acho que vale a pena para você conectar, né? É você fazer conexões entre as partes das matérias que você aprende, matrizes, sistemas lineares, vale a pena. Então vamos lá. Primeiro, o que significa dizer que um vetor é combinação linear de outros? Significa dizer, por exemplo, né, então eu estou aqui dentro de combinação linear, que um vetor U ele pode ser escrito como um alfa vezes um vetor V1 mais um beta vezes um vetor V2 mais um θ vezes um vetor V3. Por exemplo, digamos que eu tenha o vetor V1, fazer aqui de outra cor para a gente já poder ir destacando aqui o que interessa, um vetor V1 que seja, sei lá, 2, 0, 0. Um vetor V2 que seja 0, 3, 0. E um vetor V3 que seja 0, 0, sei lá, 5. Tá? Então eu posso escrever um vetor U que seja 2V1 mais 3V2 mais 4V3. Sei lá, 2V1 mais 3V2 mais 4V3. Posso escrever isso. E aí, quando eu faço isso, eu estou dizendo que U é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Que combinação? A combinação em que eu pego 2 vezes o vetor V1, 3 vezes o vetor V2 e 4 vezes o vetor V3. Muitas vezes o enunciado pede a você para fazer isso, para verificar se o vetor U é combinação linear dos outros, ou seja, aí você coloca aqui variáveis, A, B, C, e tenta descobrir um conjunto de 3 variáveis, alfa, beta e θ, que multiplicadas pelo vetor V1, V2 e V3 respectivamente, te dão o vetor U. Não vou fazer aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo, mas a ideia é que você pode resolver um sistema com alfa, beta e θ, é isso que vai acontecer, e chegar, né, nessa solução. Bom, mas enfim, o vetor U vai ser quem? O vetor U vai ser 2V1, ou seja, aqui vai ser 400, ó, 400 mais 3V2, não vou me estender demais, senão vai extrapolar aqui, ó. 3V2 vai ser 090 mais 4V3, 0020. Tá vendo? E aí, juntando tudo, ó, o vetor U passa a ser quem? 4, 9 e 20. 4, 9 e 20. Né? E aí, de novo, eu posso ter uma ideia de que 4, 9 e 20 é quem? É uma combinação de alfa, V1, né? Ou seja, eu vou escrever só a ideia para você entender. Ó, eu posso perguntar a você se U ele pode ser alfa vezes 200 mais beta vezes 030 mais θ vezes 005. 005. E aí repare, né? Como U é 4, eu vou ter 2 alfa mais 0 beta mais 0 θ. Eu vou ter isso, ó, 2 alfa mais 0 beta mais 0 θ, dando o x do U, que é 4. E aí eu vou descobrir que o alfa é 2, que foi o que a gente botou lá.
A mesma coisa com agora o y, né? 0 vezes alfa mais 3 vezes beta mais 0 vezes θ tem que dar o y do u, que é 9. E eu vou descobrir que o beta é 3, que nem a gente viu lá. Né? E finalmente, 0 vezes aqui alfa, tá? Só para você entender a ideia, 0 vezes beta mais 5 vezes θ, dando 20, aí você tem um sisteminha, descobre. Tá? É que aqui eu preferi fazer a ida e mostrar a volta. Muito mais simples, com vetores com vários zeros, para simplificar. Mas se os vetores não tivessem zeros, você teria um sisteminha para resolver, concorda? Mas vamos lá. E o que é dependência linear? Dependência linear é o seguinte. Pegando os vetores alfa V1, beta V2 e θ V3, então se alfa V1 mais beta V2 mais θ V3 der zero, que é o vetor nulo, apenas quando... Então, ó, se isso ocorrer apenas quando... Então, vou botar aqui, ó. Se ocorrer apenas para alfa igual a beta igual a θ igual a zero. Então, se só ocorre quando os três são iguais a zero, tá? Então, presta atenção nessa parte. 7 minutos de vídeo, guarda isso. Se só ocorre quando alfa, beta e θ é igual a zero, os vetores são linearmente independentes. E o que isso significa? Que, número 1, os vetores V1, V2 e V3 não podem ser escrito como uma combinação dos outros, ou seja, eu não consigo pegar o V1 e usar o V2 e o V3 multiplicado por algum valor para dar o V1. Não consigo fazer isso. Quer dizer, V1 não é combinação linear dos outros. Não existe uma combinação de números que multiplicando V2 e V3 dá V1. A mesma coisa para V2 e a mesma coisa para V3. Eles são linearmente independentes. O que significa que eles formam uma espécie de tripé para uma base do R3. Eles formam uma base do R3. Então, eles são linearmente independentes. Então, eles não são coplanares. A gente falou sobre isso. E eu vou mostrar já já a ideia de coplanaridade junto com isso. Então, se você só consegue zerar com todo mundo igual a zero, eles são linearmente independentes. O que significa que eles formam uma base para o R3. Essa base não necessariamente é ortogonal, só estou dizendo que eles formam uma base, certo? Eles não são coplanares, e se eles não são coplanares, né, eles formam uma espécie de tripé, tá? Aí como vai fazer eu já não sei, mas que eles vão formar, vão. Muito bem. Agora, se eu consigo outra solução possível, então se houver outra solução, aí eles são linearmente dependentes. Se houver outra solução, então, ó, se houver outra solução, aí nesse caso eles são linearmente dependentes. Beleza? Eles são LD, linearmente dependentes. Bom, mas o que isso tem a ver com a coplanaridade? Como eu posso conectar isso com outro assunto de matemática que você já aprendeu? Vamos lá. Você percebeu aqui que a gente tem um sistema, certo? E você também percebe aqui que você vai ter as coordenadas V1, V2 e V3 multiplicadas por alfa, beta e θ. Concorda comigo? Então, você vai ter uma espécie de sistema homogêneo. Esse sistema homogêneo vai ter as coordenadas, né? Tá vendo? Ó, o alfa ele multiplica o x do V1, o beta multiplica o x do V2, não é isso? Então você vai ficar com algo assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó, alfa
Aí eu vou botar assim, ó, x1 y1, z1 mais, né, para ficar bem claro, beta x2, y2, z2 mais, aí teta x3, y3, z3 igual a zero, tá? Então, eu vou ficar com alfa x1, beta x2, teta x3, né? Vou ficar com isso. Vou escrever aqui, ó, alfa x1, beta x2, teta x3 igual a zero. Então, ó, alfa x1, beta x2, teta x3, zero. Zero porque aqui é um vetor, né? Ó, eu não coloquei, mas aqui é 0, 0, 0, tá? Alfa y1, ó, alfa y1, beta, né? Ó, beta y2 e teta y3 igual a zero, certo? E finalmente aqui, ó, alfa z1, beta z2, muita letra, teta z3. Deixa eu melhorar essa letra aqui. E isso tem que dar zero. Tá? E aí repare que isso é um sistema linear homogêneo, no qual alfa, beta e teta são o x, y e z. X1, Y1, Z são as constantes, né? Aqui está invertida aquela ideia do x, y e z que a gente costuma ver, né? De serem as variáveis. As variáveis passam a ser alfa, beta e teta, né? E mais do que isso, repare que agora, quando você colocar, né, as variáveis, você vai ter alfa x1, alfa y1 e alfa z1, né? Então você vai ter, eu não sei se vai caber aqui, pra gente ver, mas você vai ter, deixa eu ver se aqui cabe. Aqui você vai ter algo assim, né? Ó. Isso aqui assim. Aqui você vai ter alfa, beta, teta igual a zero, certo? Tá vendo? 0, 0, 0. E aí você tem que ter coordenadas aqui, ó, que vezes alfa, beta e teta, ou seja, o cara que aparece aqui, na verdade, vai ser, ó, x1, x2 e x3, né? Tá vendo? Olha, x1, x2 e x3 tem que aparecer na vertical? Não, né? x1, x2, x3 tem que aparecer assim, ó. x1 vezes alfa, x2 vezes beta, x3 vezes... Assim, ó. x1, x2, x3, ó. x1 vezes alfa, x2 vezes beta, x3 vezes teta, somando, dando zero. Aqui zero é o vetor zero, né? Então, vou colocar assim, ó. 0, 0, 0, ó. Tá? E aí aqui, ó, y1, y2, y3, z1, z2, z3, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem um vetor, aqui outro, aqui outro. Tá? E aí, repara, ó, x1 vezes alfa, x2 vezes beta, x3 vezes teta, é o que está lá, ó. x1 vezes alfa, x2 vezes beta, x3 vezes teta. É justamente o que está lá. Acontece que isso aqui e aquilo lá estão conectados de uma maneira muito especial, que é assim, se esse determinante dá zero, e repare, esse determinante, usando a transposta dessa matriz, é justamente a condição de coplanaridade. Você consegue ver isso? Ó, se você pegar a transposta dessa matriz aqui, ó, se você pegar esse cara é o primeiro vetor, V1. Olha lá. Esse é o V2, esse é o V3. Então, a transposta dessa matriz, que tem o mesmo determinante dela, se eu fizer o determinante disso e der zero, é porque esse sistema tem solução única. Você que já estudou sistemas lineares. Se tem solução única, essa única solução é a trivial. Se a solução única é a solução trivial, eles são linearmente independentes e formam uma base. Se eles têm mais de uma solução, esse determinante é zero. E se esse determinante é zero, o determinante da transposta também é zero. Então, os vetores são coplanares, não formam uma base e, portanto, são linearmente independentes.
Ou seja, um deles é combinação linear dos outros dois. E aí é possível achar essas variáveis de forma que o resultado dê zero sem que eles sejam todos eles iguais a zero. Ou seja, um desses caras, alfa, beta e teta, vai ser diferente de zero e ainda assim o resultado vai dar zero. Ficou claro aí agora para você a conexão entre uma coisa e outra? Eu sei, é difícil, tá? Mas aqui repare, né? Se você olhar com calma, pausa, volta, vai, volta. Esse cara aqui é o teu V1, ó. Esse cara é o teu vetor V1. O outro é o vetor V2 e o outro é o vetor V3. E a transposta dessa matriz cai na condição de coplanaridade, que a gente já viu aqui, tá? Então é aí que as coisas se conectam. Inclusive, eu acho até viável, eu não fiz isso porque a maioria dos livros também não faz. Se você quiser, você pode usar a condição de coplanaridade assim, V1, V2, V3, não tem problema. Tá? É porque aqui, como está escrito assim, na forma de equação em linha, acaba acontecendo isso. Mas se você quiser, você pode reescrever da maneira como eu falei e vai dar certo, sem problema. Tá? O que é importante é você entender. Então, vou repetir. Mesmo que isso vá me custar uma taxa de retenção nesse vídeo menor. Vetores linearmente independentes. Você tem todos os coeficientes dessa equação alfa V1, beta V2, teta V3 igual a zero, todos eles iguais a zero e essa solução é única, garantindo que o sistema homogêneo formado dessa maneira é um sistema possível determinado, que, pelo teorema de Cramer, aplicado a esse tipo de sistema, tem o determinante da matriz dos coeficientes diferente de zero. Se ele for igual a zero, é porque o sistema é possível indeterminado, fazendo com que os vetores sejam linearmente dependentes, coplanares e, portanto, não formem uma base, né? Não formem um tripé para poder escrever demais vetores. Ou seja, um deles é combinação linear dos outros dois. Beleza? Ficou claro? Se não, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Eu espero ter ajudado de coração, tá? Eu sei que esse é um assunto difícil e tem que ter paciência para poder entender bem as conexões entre uma coisa e outra. Então veja e reveja quantas vezes você precisar, até que fique o mais claro possível para você, porque pode ser útil na hora de você resolver um outro problema mais difícil, mais complicado. Esse vídeo pode te ajudar. Beleza? Até a próxima, então. Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.